Com certeza, devido a esses processos, né, de apoderização de território, houve revoltas. Uma delas é a revolta dos cipaios, tá? Os abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento dos hindus e o racismo inglês provocaram a explosão da revolta dos cipaios, iniciada em maio de 1857. Os cipaios começaram a rebelião atacando seus superiores hierárquicos, oficiais ingleses, e logo obtiveram apoio popular. A superioridade bélica dos ingleses, no entanto, acabou prevalecendo. Fazendo uso de canhões e metralhadores, eles sufocaram a revolta. O governo inglês dissolveu então a Campanha Inglesa das Índias Orientais e nomeou um vice-rei para governar o país. Em 1876, a rainha Vitória da Inglaterra foi proclamada imperatriz da Índia. A Índia enviava milhões de libras para a Inglaterra todos os anos. Com uma parte desses capitais, o governo inglês ampliou sua dominação na Ásia, conquistando a Birmânia e parte da China. Além disso, estendeu sua dominação à Nova Zelândia e Austrália. Em 1900, o Império Britânico era o maior do mundo e incluía territórios que iam do Mar Vermelho ao Oceano Pacífico. Para se proteger de seus competidores, a Inglaterra formou com áreas sob seu domínio a British Commonwealth of Nations, ou a Comunidade Britânica das Nações. Então, a Inglaterra, nesse processo do imperialismo e do neocolonialismo, ela foi uma líder nas dominações e nas conquistas e, consequentemente, nos genocídios localizados. Tá? Dessa forma, ela se tornou, em território, o maior império do século XIX e início do século XX. Ok? Vamos para o próximo slide e ver o que aconteceu nas outras partes onde a Inglaterra colocou a mão. Britânicos na China. Uma civilização antiga e uma cultura material e espiritual variada e rica, a China sempre atraiu os europeus que a visitaram ao longo dos séculos. Desde o século XVI, os europeus compravam da China seda, chá, porcelana, artigos que os chineses exigiam que eles pagassem com ouro e prata. Como os chineses não se interessavam por artigos europeus, o comércio com a China era sempre favorável a ela. Por volta de 1820, porém, a situação se inverteu. É que os ingleses descobriram um produto, o ópio, que poderia ter grande aceitação entre os chineses, pois era capaz de viciar quem o experimentasse. Ou seja, eles trabalharam o vício da população. Eles trabalharam no processo de viciar toda uma população nacional para, através disso, tirar algum tipo de benefício. Vamos ver como isso transcorre? Próximo slide. Olha só a ideia. A venda dos ingleses de ópio para a China no ano de 1800 era de 4.570 caixas. Apenas 32 anos depois, a Inglaterra vendia para a China mais de 23.570 caixas de ópio, ou seja, eles viciaram toda a população, ou seja, a maior parte da população em ópio, deixando eles inertes ao poderio da Inglaterra, tá? Olhando aqui embaixo, olha lá, fonte Spencer, o que se pode concluir lendo a tabela? E qual reflexão essa leitura nos permite fazer? Voltando aqui para mim, é óbvio, a Inglaterra não tinha naquele período preocupação nenhuma com nenhum tipo de população, eles não tinham nenhum tipo de preocupação civilizatória, de levar a cultura, né, do Império Britânico. Eles tinham necessidade de explorar os povos. Isso é fato, tá? Então, nem que para isso tivesse que pegar uma população inteira e viciá-la em ópio, né? Vamos para o próximo slide.
O ópio prejudicava a saúde dos chineses e arruinava as famílias inteiras, que se viciavam no consumo da droga. Em 1839, Li Zichu, conselheiro do imperador chinês, reclamou em carta à Rainha Vitória dos prejuízos que o tráfico da droga vinha causando ao povo chinês. A resposta da rainha foi o silêncio. Os chineses decidiram então lançar ao mar 1.400 toneladas de ópio que estavam em navios ingleses estacionados no porto chinês de Cantão. Alegando prejuízos à propriedade privada, a Inglaterra iniciou uma guerra contra a China, a Primeira Guerra do Ópio, em 1839 e 1842, e depois de vencê-la obrigou-a a assinar o Tratado de Nanquim, que estabelecia a abertura de 5 portos da China para os mercadores ingleses pudessem comerciar livremente. O pagamento aos ingleses de uma indenização de 20 milhões de dólares pela perda do ópio jogado ao mar e pelos prejuízos causados pela guerra. O controle de Hong Kong pelos ingleses. O direito de os britânicos serem julgados por suas próprias leis caso cometessem um crime em território chinês. Depois dos ingleses, os estadunidenses, os franceses e os russos também obtiveram dos chineses, por meio de intimidação, acordos que abriram os portos da China às grandes potências, né? Então, os ingleses aproveitaram essa revolta dos ingleses para produzir um avanço militar nesse território e assim conquistar esse mercado chinês de uma forma militar e programada, tá? E aqui está a explicação por que Hong Kong sempre foi domínio inglês até alguns anos atrás. Tá? Alguns anos atrás é que o domínio de Hong Kong volta para a China. Tá? Estava nesse acordo aí celebrado em 1842, 1843, como uma das imposições da paz entre os ingleses e os chineses. Tá? Vamos para o próximo slide. Esse slide mostra o mapa, né, da Ásia e da Oceania. Ele mostra aí o domínio britânico, tá? Consideravelmente, ou seja, 95% de toda essa região, né, da Ásia e Oceania pertencia ao Império Britânico, tá? E aí vocês veem as partes mais de outras cores, né? A França, a Holanda, Portugal, Alemanha e Japão e os Estados Unidos, aonde eles tinham seus respectivos controles. Ok? Pois bem, chegamos ao final da nossa aula Imperialismo, Neocolonialismo. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.